Oi, pessoal, a gente está aqui de volta com Só Depende de Nós, nosso podcast feito com muito carinho aqui para vocês. E hoje a gente inicia o mês de maio, esse mês tão lindo, um mês florido, especial. É o mês do Dia das Mães. Será que vocês estão preparados para a gente falar sobre maternidade de uma maneira talvez diferente? Sair um pouco da rotina do que é a maternidade, sobre as diferentes formas de maternidade, de ser mãe, de aceitar cada uma das mães na sua diferença. Vamos lá então? Oi, Pri. Oi, Tati. Olá, nossos ouvintes. Vocês sabem que o nosso objetivo para esse mês de maio é trazer algumas reflexões. Eu acho que tem algumas perguntas que a gente vai tentar responder para vocês ao longo das entrevistas. Tem isso. Nós teremos convidados ao longo desse mês, gente. Vocês não podem perder. E hoje a gente vai começar contando um pouquinho, né, sobre a minha maternidade, a maternidade da Tati, tentando trazer para vocês reflexões a respeito dessas perguntas. E as perguntas são: existe um jeito certo de ser mãe? Vocês acham que a maternidade tem algum impacto sobre a saúde? E esse impacto, ele é sempre positivo ou às vezes pode ser um impacto negativo? O que a gente pode fazer para lidar com a maternidade, as expectativas e tudo que ela nos causa de uma forma mais leve, mais tranquila? Será que dá para a gente transformar a maternidade? Porque às vezes ela pode ficar assim um pouco pesada. Será que a maternidade é padecer no paraíso? Não é? A gente sempre ouve falar isso, né? É isso mesmo. Então. E trazer um pouquinho para vocês as questões relacionadas a essa romantização da maternidade. E como é que a gente faz para ter uma maternidade na vida real, sem perder um pouco do romantismo, porque eu acho que o romantismo também é importante, né? E ele existe, não é que ele não existe, né? É isso aí. Tati, então começa contando pra gente. Como é que foi se tornar mãe? Você tinha esse desejo? Foi algo natural? Foi algo que aconteceu? Como que foi sua maternidade? Ô, Pri, eu acho que foi um pouco natural mesmo, né? Eu casei e depois eu acho que as coisas foram acontecendo, tava indo tudo bem e a gente sentiu a necessidade. Agora eu acho que dá para ter filho, né? Vamos lá, eu tinha terminado a residência, então tava numa fase estável, conforme a gente queria mesmo, né? Sem estar naquela correria da residência, que a gente trabalha demais, sem ter muita hora para nada, eu ia terminar. Foi programado, foi programado, então, super planejado. Então, a Catarina, ela foi planejada. E aí, eu achei que eu fosse demorar muito para engravidar, porque já tinha tomado anticoncepcional, né, um tanto de tempo. E aí, assim, 2 meses que eu parei o anticoncepcional, eu engravidei. E aquela ideia de eu quero muito, e a hora que realmente você vai lá e faz o teste, né, assustador, você fala, e agora, né, pra onde que eu vou? O que eu tenho que fazer? Você estava preparada, mas não era pra tanto, assim, nessa velocidade. E aí você fica um pouco perdida. E olha que a gente, né, eu sou médica, e você fala, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer exame, tenho que fazer ultrassom, tenho que confirmar, e você fica um pouco perdida mesmo, pra onde que eu vou? Então a gente deu a sequência no pré-natal e foi tudo muito, deu tudo certo, né? E a Catarina, na gravidez dela, eu tinha a ideia assim, eu não quero engordar muito. Eu ficava muito preocupada com alimentação, com exercício, fiz tudo que você possa imaginar, Pri. Fiz yoga, pilates, alimentação mega saudável. Eu comecei até a perder peso no fim, depois eu tinha que comer melhor, porque... Então, assim, eu li todos os livros, sabe aqueles livros de como a maternidade é... Nossa, como no sono da criança, e todos. Então, eu fiz tudo isso. Eu acho que eu me preparei mesmo. Fiz curso de gestante, que você faz antes de ter o neném. Fiz tudo que você possa imaginar. Então, eu fiz tudo mesmo. Tudo que aparecia, eu fazia. E cada gravidez é de um jeito, né? Então, a da Cacá foi assim, deu tudo certo. E depois do Joaquim, ela não dormia, sabe? A Catarina, ela foi muito difícil o início, porque, bom, primeiro filho é desesperador a hora que nasce, né? Você tá na maternidade, recebe aquela criança, você tem todo o apoio da enfermagem, a pessoa vai lá, te dá o banho, troca, te ensina a amamentar e fica ali te ajudando. E de repente você vai de alta.
Vou de alta pra minha casa. Um dia, né? Um dia depois você já tá de alta. Nossa, e aí? O que eu tenho que fazer com essa criança? Pra casa. Não é? E não dá pra devolver. Não dá pra devolver, não dá pra chamar ninguém. É você e o marido lá. E a gente, um olhava pro outro e fazia assim, meu Deus, né? Tem uma história que o pessoal ia me visitar no hospital. A gente é conhecido ali no hospital. E aí, então, quando eu tive a Catarina, todo mundo me visitou. Todo mundo. Tinha um fluxo no quarto, assim, absurdo. Só que um professor meu falava assim, Tati do céu, a hora que eu cheguei lá, eu estava descabelada, com pijama tudo torto. Eu mal me reconhecia ali, eu não tinha tempo pra nada. Eu tava tentando entender tudo que tinha acontecido, né? Eu tinha ficado em 18 horas de trabalho de parto. Então, sim, pra chegar uma cesárea. Então assim, foi um caos, é meio caótico. Então, assim, foi... Acho que tem isso também da expectativa do parto, não tem? Você tá falando? Tá passando um filme na minha cabeça, só que a minha história foi completamente diferente. E você falando da questão do parto, pra mim foi interessante porque eu sempre quis muito parto normal. Eu também. Então, assim, na minha cabeça ia ser normal. Só que assim, a Isabela tinha uns 6 meses, eu tinha uns 6 meses de gestação e ela sentou. E ela ficou sentada até o último minuto. A minha frustração foi tão grande que uma amiga falou que um dia antes a menina dela virou de ponta cabeça e eu falava assim, nossa, ela vai virar. Ela vai virar. Mas assim, não tinha como ela virar, entendeu? Não tinha nem tamanho. Hoje, quando eu olho pra trás, aquilo faz sentido. Mas na época, você acredita que eu tive um certo sofrimento e frustração por não ter sido normal? Porque a gente cria essa história, né? A gente começa a fantasiar, às vezes, alguma coisa. Mas depois, quando ela nasceu de cesárea, minha cesárea foi super tranquila. Foi agendada, porque ela era pélvica, não ia nascer de parto normal. Então, minha cesárea foi muito tranquila. Tipo, fiz a cesárea, já saí, fui pro quarto. Eu lembro, assim, o que eu achei muito estranho... Porque quando faz anestesia, depois que nasce, eu fui lá pra salinha da recuperação, né, da anestesia, que eu tava lá parada assim, e não conseguia mexer o tronco. Eu falava, gente, que coisa mais esquisita, que é essa? Eu não, né? Aquilo eu lembro que essas sensações, eu acho que me prescreveram morfina, então eu tive muita coceira. Nossa, de repente eu comecei a coçar. Também. E aí, são coisas que eu não sabia, mesmo sendo médica. Eu também. Né? E aí eu achei muito interessante essa experiência, porque às vezes a gente olha e fala assim, porque eu sou médica, eu vou saber qual é o passo a passo. Imagina. Não sabe totalmente, nada, a hora né? que você sente na pele essa emoção. Ô Pri, você sabe que eu fiquei em 18 horas de trabalho de parto porque eu queria muito parto normal. Eu tinha feito de tudo, assim, ó, aquela fascinada, vidrada. Então, na yoga eu só fazia exercícios voltados para parto normal. No Pilates, tudo voltado para atividade pélvica. Então, assim, eu só pensava em parto normal. Não tinha outra possibilidade para mim. Eu nunca pensei em outra possibilidade. E quando eu fui... E assim, nada justificava. Ela não estava sentada, não tinha nada. Então, assim, todo mundo estava esperando. E eu entrei em trabalho de parto. Então, eu fui pro hospital em trabalho de parto. Acontece que ela não descia em nenhum momento. Então, 18 horas. E aí tendo contração, tendo contração, dor. Todas as dores. E assim, e eu aquela assim, natureba. Sem anestesia. Então, sem anestesia, porque eu não queria. Eu não queria que minha filha tivesse nenhuma problema em relação à anestesia. Então, assim, natureba total e sentindo as dores. E até um momento que eu falei, eu não tô aguentando mais, pelo amor de Deus. E aí a médica, a obstetra, falou assim pra mim, olha, Tati, agora a gente vai ter que te anestesiar, porque eu já tava meio que perdendo as forças, eu não tava contribuindo muito pro trabalho de parto. Ela falou, ela não desce. E a hora que fez a anestesia, ela começou, o batimento foi caindo, ela começou a ter um pouco de dificuldade. E aí ela falou pra mim, não, agora a gente tem que tirar. Agora chega, você já tentou tudo que você tinha que tentar. E aí a gente foi pra cesárea. Quando ela tava fazendo a cesárea, eu lembro que ela veio me consolar. Foi muito legal. Porque ela sabia o tanto que eu queria. Então ela falava assim, calma, Tati, olha, esse não deu, mas no próximo dá. Ela falava assim, nossa, teu próximo. E ela falava, não, vai dar certo no próximo, não preocupa não, tal. E aí, então, foi muito, porque eu também fiquei muito triste. Eu sofri muito, porque você cria uma expectativa do negócio lindo, né? Do romântico, do sonho, do parto normal. Você vai chegar e vai sair e não sai nada, né? E aí foi pra cesárea. Então, eu passei por isso também, Pri.
no pós, logo depois que nasceu, eu lembro da sensação, outra expectativa, né? Não sei se as outras mães têm, vocês que estão ouvindo aí, gente, talvez vocês se reconheçam. Mas eu, na minha cabeça, eu também cuidei, tentei não engordar muito, enfim, tudo aquilo. E aí eu imaginava que o neném ia sair e eu ia ficar com aquela barriga de gente famosa, né? Inclusive uma que eu nem tinha, né? E aí, quando eu fui pro quarto, que eu vi, eu lembro assim da Isabela tá ali do lado, né? Não sei o nome daquilo, mas enfim. Tava ali do lado no bercinho. Naquele bercinho. E eu olhei a minha barriga, falei pro meu marido assim, eu falei, chama o doutor Arnaldo. Aí ele começou a rir. O doutor Arnaldo era o meu obstetra. Falei, chama o doutor Arnaldo e fala pra ele que ele esqueceu uma criança aqui dentro. Porque assim, a minha barriga não é desse tamanho. Não dá. A Isabela já saiu. Falei, tem alguma coisa aqui dentro ainda, porque não tem como ela tá desse tamanho ainda. E eu lembro de olhar e a barriga tá enorme e flácida. E eu olhar e falar, meu Deus do céu, o que é isso? Ninguém me avisou. De ter um pouco até de raiva, de falar assim, peraí, por que a gente não vê uma foto assim? De uma mãe de verdade, real? Comecei a amamentar, eu tive rachadura, então assim, foi difícil, eu produzia muito leite. E aí eu lembrava daquelas fotos, tinha um outdoor na época tava tendo uma propaganda dessas de amamentação, e uma mãe, uma criança de cada lado, amamentando, toda sorrindo. Plena, linda, maravilhosa, sorrindo. E eu um caco, querendo chorar na hora de amamentar. Tinha dia que eu não tinha coragem de colocar ela no meu peito e eu falava pro meu marido, põe, aí eu segurava, sentia a dor, punha e aquilo, né, pra conseguir amamentar, porque também tinha toda essa cobrança. E aí eu olho e falo, gente, quem às vezes não produz o leite, ou não aguenta, não vai, ou às vezes nem quer, né, não tem o desejo, e a gente sofre essa pressão e é injusto isso. Eu olhava assim e falava, por que a gente não conversa sobre isso? Sobre essas dificuldades, para preparar essas mães. É lógico que vão ter mães que vão passar por tudo isso super plenas, entendeu? E vai conseguir ter o parto normal, vai conseguir amamentar. A criança pega, tranco, e na primeira sai mamando lá, é a maior facilidade do universo. Esse mundo perfeito. Mas eu ficava pensando assim, eu falava, poxa, será que eu sou a única? Não é. Não é. E aí a ideia é essa, gente, a gente conversar sobre isso pra mostrar que, olha, não é perfeito. Na maioria das vezes não vai ser perfeito. E como a gente, você sabe, precisa de muito apoio, né? Quando a Catarina nasceu, eu achava assim que eu assumi a coisa de eu sou a mãe, super mãe. Eu fiquei 10 dias dormindo sozinha num quarto de solteiro. Meu marido trabalhava, continuava trabalhando, ficou dormindo no quarto dele, mas por escolha minha. Eu falava assim, não, como você vai trabalhar no outro dia, eu vou ficar no quarto, eu durmo com ela tranquilamente todos os dias, porque eu tenho que amamentar. E aí eu fico com ela sozinha, não tem problema. Só que no primeiro, foi passando segundo, terceiro, e aquelas noites mal dormidas. Eu não dormia. Então eu emendava uma noite na outra, porque ela mamava a noite inteira, tal da livre demanda, né? E aí de manhã não tinha ninguém pra ficar com ela, era eu mesma. Então eu passava o dia de pijama. Ele saía pra trabalhar, voltava pro almoço, eu tava de pijama. Ele voltava à tarde, eu tava de pijama. Eu não conseguia tomar banho. A hora que eu entrava no banho, eu ficava ouvindo ela, assim, dava a sensação de que ela tava chorando, que eu tinha que sair logo do banho. E isso se tornou, assim, algo muito estressante. 10 dias eu tava, assim, consumida, enlouquecida, juro por Deus, porque eu não dormia. Então eu tava com dor de cabeça, cansada, todo mundo falava comigo, eu ficava aquela estresse, e o pior de tudo, ela chorava, a hora que ela chorava, eu chorava junto. Ela chorava, eu tinha que acordar pra amamentar, eu não acredito que ela tá chorando, mas eu acabei de dar mamar. Olha que grave isso, até para uma depressão pós-parto e tudo mais. Foi aí que eu falei, o que eu tô fazendo? Eu preciso de ajuda. E eu cheguei pro meu marido e falei, peraí, eu preciso de ajuda, você precisa me ajudar aqui. Não é porque você é o pai que vai trabalhar todo dia e volta, mas e eu aqui? Né? E esse processo todo. Então foi aí que eu percebi que eu precisava de ajuda. Eu cheguei em 10 dias, assim, num grau horroroso, né? Então aí ele passou a me ajudar e eu tinha apoio, né? Vinha gente pra me ajudar. Então isso foi melhorando, mas foi uma fase muito tensa pra mim, assim. E eu tenho aquela coisa, eu aprendi, no terceiro filho, aprendi que eu preciso mais de ajuda possível. Então antes eu não pedia. E com a Cacá, eu fui, puxa, eu consigo, né? E aí a gente descobre que não dá pra fazer sozinho. Você precisa de uma rede de apoio.
Com certeza. No meu, eu tive. A minha mãe e a minha avó foram pra casa. Ai, que delícia. E que assim, sonho. elas programaram pra ficar um mês. Só que com 15 dias, eu lembro, com 15 dias, eu já tava conseguindo amamentar normal, o peito já tava normal, enfim, eu já consegui ter uma rotina. A Isabela foi uma bebê muito tranquila, então assim, te juro. A primeira noite, realmente ela chorou a noite inteira no hospital. De assim, eu ficar desesperada, o Rafael tentar ajudar e chamar a enfermeira. A gente deu o maior trabalho no hospital a primeira noite. Mas depois, ela chegou em casa. Ela dormia em torno de meia-noite, 11 horas, meia-noite. Dormia até 6, 7 horas da manhã. E ela acordava no berço Que e não delícia. dava um pio. Não. Foi assim durante 6 meses. Não. Então eu não tinha do que reclamar. Eu sei que tinha gente que o pessoal às vezes fala, acorda a criança pra... Imagina. Ah, não, deixa eu dormir. Acordei, entendeu? Não seguia. Quando o povo me dava uns Tem dica conselhos de assim, tudo, né? muito, eu falava, imagina. Deixava dormir a hora que acordava, eu amamentava bastante durante o dia. Mas você falou essa coisa de ficar de pijama o dia inteiro. Eu lembro de ter dias de falar assim, gente, não vai dar tempo de escovar dente e nem de tomar banho. Pois é. Porque parece que é amamentar, trocar fralda, dar banho, amamentar e trocar fralda. E aí ela tira um cochilinho, aí você dá uma ajeitada em alguma coisa e já tá na hora de novo. Na hora de novo. E é o tipo de coisa que a gente não imagina que seja assim. E eu lembro de ter uma época de ficar irritada, do Rafael chegar em casa, e aí? O que a gente vai fazer? E eu olhava assim, tipo, como assim que a gente vai fazer? Pois Eu tô fazendo coisa o dia inteiro, entendeu? Morta. Como se... Eu lembro disso, Mas eu achava que era ele me perguntando, mas na verdade era eu. Porque ao mesmo tempo eu me sentia não fazendo nada, fazendo tudo. E eu tive o apoio da minha avó e da minha mãe nos primeiros 15 dias. Até tem uma história engraçada. Depois de alguns anos, a minha avó contou que dava café pra minha bebê. Jesus! Como Tem assim? isso, né? Você tipo, pede ajuda e aí de repente você descobre que o povo não segue tanto suas regras. E esse é um desafio. Isso que eu ia Quando falar. você pede ajuda... Às vezes a ajuda vem, nem sempre ela vem daquela maneira exata como você gostaria. E a causa até conflito entre o casal, entre a família, né? Eu fiquei pensando nisso, porque assim, ainda bem que ela fazia escondido, eu não fiquei sabendo. Gente, só mas fiquei por que que ela sabendo dava depois. café? Não recomendo isso, gente. Não dê café Ela pra dava um café bebê. pra um bebê? Ela pegava uma colherzinha de chá, ela contou que dava porque ela tinha aprendido, sei lá com quem aí, do pessoal antigo, que isso diminuiu o amarelão. Sei lá, acho que era icterícia, né? Uma coisa assim. Sei lá, deve ser alguma crença. Coisa, uma crença. Não sei, não recomendo, não vou fazer isso. Fiquei irritada, mas já tinha passado, né? E não tinha nada. Falei, bom, tá bom. Mas tem isso. Falei, olha só, quando a gente pede ajuda, você precisa tomar cuidado para não invadir o espaço do outro, né? Até onde vão os limites, a convivência. E nessa fase, que é uma fase delicada para todo mundo, também a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? E assim, como os primeiros 4 meses da licença maternidade, né? Vocês voam, né? Você nem vê passar. A hora que você vê, você fala assim, o que eu fiz nesses 4 meses? Já chegar, né? E assim, eu tava trabalhando, tinha terminado a residência e eu tive ela, então eu fiquei. Não é que eu tinha licença, porque eu não tava sem trabalho, né? Então eu fiquei. Só que eu não conseguia voltar a trabalhar, porque ela não dormia, a Catarina não dormia em momento nenhum. Então ela passava a noite em claro mesmo. Então ela chamava o tempo todo assim, choramingava, e a gente não sabia se era leite, se era dor de barriga, cólica, era o leite, trocamos leite, meu leite, então o meu leite é pouco. Aí todo mundo falava, seu leite não tá dando, não tá sustentando. E a menina tava engordando, mas aí eu falei, não, deve ser algum problema mesmo. Vamos comprar. Ela usou 16 latas de leite diferentes. Eu dei leite de tudo quanto é tipo de jeito. Você não tem noção. Leite de cabra, leite de... todos. Soja. E aí a gente ia trocando. Tudo que o pessoal falava assim, olha, ergue o berço, põe tijolo. Aí põe ela de ponta cabeça pra dormir. Tudo, eu fiz de tudo. Levei pra benzer, levei em tudo quanto é lugar. Todo mundo. Era benzia, no centro espírita, em tudo quanto é lugar eu levei. Levei e a menina reza por ela. Nada, 1 ano e 3 meses a menina não dormia sequer. E aí isso ficou extremamente cansativo. Com 6 meses eu chamei meu marido e falei assim, olha, eu não aguento mais, porque eu estou sem dormir há muito tempo. E ele também, porque aí a gente criou tipo um plantão. Hora que eu fico até as 2 da manhã, aí eu durmo, e você entra às 2.
Então, assim, vida de casal zero, né? Porque era um fuzilando o outro. Tipo, tô com sono, vou entrar no seu horário. E mal-humorados os dois, porque, assim, ninguém dormia. Ele trabalhava ainda o dia inteiro e eu trabalhava o dia inteiro com ela, né? Assim, de cuidar dela. Aí eu falei pra ele assim, olha, não dá, agora eu preciso de ajuda mesmo pra dormir. Porque a gente vai parar onde? Com 6 meses. E agora eu também quero fazer outra coisa. Falei, se eu quero voltar pro meu trabalho, porque... já deu pra mim, e aí assim, eu já não tava amamentando mesmo, porque o leite já tinha trocado, era nas latas, e me cobrava muito pelo fato de eu não ter amamentado. Eu amamentei ela 2 meses só. Então aí eu voltei a trabalhar, falei, não, agora eu não aguento, e assumi aquilo, porque eu me cobrava muito, né? Como que eu vou deixar minha filha? Eu tenho que cuidar da filha, né? E aí eu passei eu falava assim, nem que eu trabalhe pra pagar só o pessoal que vai dormir com ela. Vale a pena, porque eu precisava dormir. E foi assim mesmo, gastei um dinheiro. E o pessoal tinha que ser enfermagem, porque pra aceitar era como um plantão, que não era babá, porque babá às vezes dorme à noite, tudo. Né? A enfermagem tinha que ficar acordada, porque como a menina demandava, então a gente contratou a enfermagem. E era muito engraçado, porque assim, tinha dificuldade até de conseguir a enfermagem, porque ela também deixava a enfermagem acordada. Então não era todo mundo que queria. Então foi muito difícil, assim. Com 1 ano e 3 meses, a gente jantando, eu lembro certinho, a gente tava nós dois jantando na sala, os dois lá, não lembro a comida. De repente, a gente fez assim, ué, ela tá dormindo? Aí ele, ela tá dormindo. Daí a gente falou assim, nossa, vamos dormir. Aí a gente deitou, largou o jantar e foi dormir. Aí a gente foi dormir. No outro dia cedo, eu falei, você foi lá? Ele, não. Eu falei, eu também não. Nisso a gente abriu a porta, menina. Eu falei, pronto, morreu, né? Abriu a porta, ela dormindo. Nossa, sim. E dali pra frente ela passou a dormir. Então, assim, foi com 1 ano e 3 meses. A gente não acreditava. Só faltava fazer uma festa, assim, de arromba. Foi muito difícil. O primeiro ano dela foi muito difícil. E eu tinha todas as chances de não ter nenhum outro filho, né? Com certeza. Nessa situação. A Isabela, ela dormiu muito bem até 6 meses. E aí eu voltei a trabalhar. Quando eu voltei a trabalhar, ela parou de dormir. E eu mudei, né? Então, assim, pra piorar ainda, eu mudei pra Pato Branco. Era outro clima, completamente diferente. O Rafael não tava comigo durante a semana nessa época, porque ele ainda tava fazendo um fellow. Então, a gente ficou... nós ficamos lá uns 6, 7 meses. E depois, eu ainda mudei pra cá, quando ela tinha 1 ano e 1 mês. Então, nós tivemos 2 mudanças num período curto. E aí, assim, realmente começou a ficar difícil, porque aí ela acordava. Eu não sei se ela sentia falta, se mudou a rotina, o ambiente, mudou tudo, né? E eu também não tive essa percepção na época. E aí eu lembro que a privação de sono, ficar sem dormir, foi uma coisa até assim, hoje pra mim é um horror. Eu também. Inclusive eu parei com uma das coisas, eu tenho uma lista de motivos para não ter o 2º filho. E aí na minha lista de motivos para não ter o 2º filho, privação de sono tá tipo assim, lá no ranking, nas top mais. Eu acho que é o mais difícil. De tudo, sinceramente. É muito cruel. E é o tipo de coisa que, isso, parece que... As pessoas falavam pra mim, até falavam, nossa, aproveita, dorme bastante na gravidez, porque você nunca mais vai dormir do mesmo jeito. E aí eu olhava e falava assim, o que esse povo tá falando, né? E não entra na nossa cabeça. A gente tem realmente ainda a versão romantizada. E a hora que cai na vida real, eu lembro da sensação de falar, meu Deus, o que é isso? Né? Mas, assim, essas são as dificuldades, né, gente? Mas tem as coisas boas também. E você sabe que o índice até de separação no primeiro mês de, né, crianças muito pequenas. Primeiros 2 anos. Primeiro mês, não, primeiro ano, eu falo. Primeiros 2 anos aí, né? É muito alto, porque assim, você vive no estresse. Eu lembro com meu marido, assim, tinha dia que eu olhava pra ele, assim, eu falava assim, como que ele tá saindo de casa pra trabalhar, pra fazer algo diferente do que ficar com essa criança, sabe? Então eu pensava isso. Tinha dia que eu tinha sensação, assim, de raiva mesmo. Eu falei assim, então, porque como assim, né? Você vai... Porque a gente tá extremamente cansada e fica irritado, você fica mal-humorado. A pessoa fala com você, você já dá um pá, né? Que é bom dia por quê? Né? Não tem um dia, que é isso? Eu não tô nem penteando o cabelo. Então, isso faz toda a diferença, né? E a gente perceber isso e ter esse cuidado um com o outro, né? Porque eu também aposto que o pai sai de casa, né?
pensando, nossa senhora, o que eu tô deixando ali, né? Como que eu vou voltar? O que vai ter? A preocupação é tudo novo. E às vezes até a responsabilidade fica com a responsabilidade financeira, muitas vezes, né? Então, assim, esse é um peso que a gente que tá do lado de cá, às vezes não percebe, Isso aí. né? Eu lembro também de ter essa sensação, se quisesse me ver irritada, era me perguntar o que tem pra janta. Nossa. O que tem pra janta era uma coisa assim, que despertava um dragão em mim que eu tinha vontade. Nossa, de mandar lá pro quinto dos infernos. E aí eu tinha que controlar aquilo ainda e às vezes eu não falo, né? E sua resposta era qual? Eu falava, olha na geladeira. Eu falava assim, Entendeu? ó, Olha na você geladeira. trouxe alguma coisa? Porque, ué, eu não fiz, né? Você trouxe alguma coisa? Na época não tinha iFood. Se fosse hoje, minha filha falar prazer, iFood tá aqui pra você, entendeu? Porque vai não ser dá. feliz. É. Mas, assim, você vê que às vezes é uma coisa natural, que fazia olha que parte chega da comida. rotina, que às vezes nem era, né? Eu tava só perguntando por perguntar, às vezes era uma forma de puxar assunto, mas você tá num estado, então a gente tá quase fora do corpo, né? Tá quase fora do corpo. Não, você nem raciocina. Chega a comida, a pessoa começa a comer antes de você. Você fala assim, como assim? Ele tá comendo antes de mim. Aí a criança chora, você tem que amamentar e larga aquela comida. Você fica olhando a comida ali e você... Ai, gente, não. Não é fácil. Não é fácil, a gente sobrevive. Olha que lindo. Que não... E eu arrumei mais 2. Então, assim, não é tão ruim assim, a gente passa. Você sabe quando eu fui pensar em ter o segundo, eu falava assim, olha, pior do que isso que eu passei, não é possível que exista. Porque como eu não dormi 1 ano e 3 meses, né, chorar a noite inteira, eu falava assim, não existe, eu acho, algo pior do que isso, né, essa privação de sono. Então, tudo bem, né, vamos trocar fralda, eu troco, amamentar de um jeito ou de outro, a gente vai dando certo. E aí eu animei de ter o segundo. Eu falei, não, eu quero ter 2 E aí o meu marido, quando eu fui falar do segundo, ele falava que não. Eu falei, ó, eu quero ter o segundo. Então, eu vou arrumar o segundo. Daí ele falou assim, acho que ele falou, nossa senhora, é melhor concordar com ela. E aí engravidei do segundo. Engraçado. 2 anos e meio depois. Nós somos opostos, Tati. O meu, a Isabela, o que aconteceu? A Isabela, ela foi uma criança, em geral, muito tranquila. Não foi uma criança que eu tive dificuldade de educar, nem nada. Ela sempre foi cuidadosa. Não era uma criança que se machucava, que, sabe? Não era uma criança que batia de frente. Nunca... Realmente, assim, eu tenho que, sabe? Pôr as mãos pro céu e agradecer. Então, o fato dela ter sido, em geral, tranquila e a gente se dar bem, eu tive muito medo. Porque eu olhava assim, eu falava assim, se eu tiver o segundo Vai que estraga. e vier uma criança difícil, e se eu não gostar igual? Eu tinha medo. Ainda, né, tenho, na verdade, porque eu nunca cheguei a ter o segundo. Então, assim, eu pensava nisso, eu falava, gente, se vier uma criança difícil, Senhor Jesus, entendeu? E aí eu vou comparar, e aí eu falava assim, eu acho que eu não fui feita pra ser mãe de 2, eu fui feita pra ser mãe de 1. Deus já me mandou essa, tipo, olha, minha filha, agradeça, então eu agradeço. Mas teve essa questão, meu marido chegou pra mim e falou assim, Pri, vamos ter o segundo, né? A Isabela vai ficar sozinha, quando a gente ficar mais velho, ela vai ter que cuidar sozinha da gente, 1 para 2 é pouco, enfim, ele me deu uma listinha e eu quase... Você tava com a listinha do não ter e ele com a listinha do ter. Exato, foi. Aí ele me veio com a listinha do ter. E aí ele quase me convenceu. Por um instante eu respirei e falei, vamos ter. Mas a gente vai fazer um contrato. Então, o que vai fazer? Eu vou engravidar, vou carregar os 9 meses, tudo, gestação, tal, meu corpo, engorda, emagrece, tarará. Mas quando nascer, você assume. Então, você vai ter que ficar alguns meses aí sem trabalhar, 4 a 6 meses em média. Você vai acordar de madrugada, quando chorar, se tiver que amamentar. Eu tiro o leite, deixo o leite lá congeladinho, tudo tranquilo, e você amamenta. Você também vai trocar as fraldas. Não vou trocar fralda de cocô. Fralda de xixi, eu posso te ajudar. De vez em quando eu te ajudo, troco. Te ajudo, Ele já te foi dou uma saindo mão. da lista do ter. Eu falei assim, olha, só pra lembrar, durante 2 anos a gente vai ter aí uma certa dificuldade pra viajar. Enfim, vai ter que mudar essa nossa rotina que a gente tem hoje, essa liberdade. Mas tá tranquilo. Topo. E, assim eu topo.
Eu sei que eu ia falando. E ele foi afundando assim. Aí quando a frase dele foi só assim: a nossa vida tá boa do jeito que tá, né? Acho que a gente pode deixar assim. Tá bom com uma. E aí a gente chegou à conclusão, a gente falou assim, olha, a gente tá abrindo mão de muita coisa. A gente tá abrindo mão de muitas alegrias que a gente viveu com a Isabela. A gente tá abrindo mão de dar um irmão pra ela, de ter uma companhia, de aumentar a nossa família, de crescer a nossa família. Eu acho que isso tem que ficar claro. A gente abre mão de muitas coisas quando toma essa decisão. Mas, querer, eu falo assim, querer eu queria, entendeu? Mas às vezes querer não é o suficiente, você precisa ver se cabe na sua rotina. Eu acho que a pergunta cabe na sua rotina, cabe na sua vida, quem vai abrir mão do quê? E isso precisa estar acordado entre o casal. E eu falo, entre eu e o Rafael, a gente chegou num acordo de que a nossa vida em casal era mais importante, entendeu? Que a gente estava satisfeito com aquela família de 3. E foi difícil, porque assim, decidir ter um filho só, você escuta muitas coisas. Então assim, vira e mexe, alguém fala, nossa, mas você não deu irmão para sua filha? Como assim? Nossa, filho único é egoísta. Nossa, filho único não sei. Então você começa a ouvir quem tem um, não tem nenhum. Se acontecer alguma coisa, meu Deus, porque pelo menos quando sozinha. Uhum. Então você vai ouvindo essas coisas e você precisa aprender a lidar, né? Porque eu acho interessante isso, quando você casa, as pessoas começam a cobrar um filho. E eu vejo isso hoje, com a vivência, com a experiência, eu vejo que assim, às vezes a pessoa escolhe não ter nenhum. Ela é julgada. Aí ela escolhe ter um, como eu. Também tem, depois vem a cobrança do segundo. Quando você tiver o segundo, as pessoas ainda falam que você tá comparando o filho, que você não trata do mesmo jeito. Se você escolher ter o terceiro, é doida, né? Eu vejo, porque assim, minha cunhada escolheu ter 3. E eu mesma, às vezes, eu olhar e falava, meu Deus, é doida. Por quê? Porque as pessoas olham com um olhar de dó, assim, falando, nossa, coitada dela. E na verdade, hoje, né, depois de muito tempo, gente, levei tempo pra chegar aqui nessa maturidade, porque, olha, já julguei, já apontei, já reclamei, já esperneei, de tudo. Mas hoje eu olho e falo assim, o importante é cada pessoa saber qual é o seu número. Né? Qual é a sua maternidade real. Colocar os pés no chão e tomar cuidado com a expectativa. Porque às vezes a gente tem até uma expectativa de família perfeita, que muitas vezes está baseada na nossa, né? Então eu vejo assim, eu também tinha essa questão. Lá em casa nós éramos 4, meu pai, minha mãe, eu e minha irmã. Então o meu número era 4. Mas o meu número era 4 não por mim. Meu número era 4 pela minha vida, por tudo que eu tinha passado. E até abrir mão disso foi doloroso. Foi bem doloroso, sabe? Virar e falar assim, não, espera aí. Eu, Priscila, tenho outros planos. Eu tenho outras coisas que eu quero na minha vida agora, nesse momento. E que se eu não fizer agora, eu não sei se eu vou ter lá na frente. Então, tomar essa decisão nesse momento de não abrir espaço para um segundo filho, né, não é fácil. Não é. E eu, na verdade, a gente queria 2. E o terceiro, a gente sempre falava assim, vou adotar o terceiro. Quando eu tiver 40, eu sempre falava assim, quando eu tiver 40, eu vou adotar o terceiro. O problema é que o 40 foi chegando próximo, né? E aí você fala assim, não, eu preciso tomar uma atitude. Mas o terceiro filho, na verdade, a gente tinha essa ideia, com 40 eu vou adotar. E aí, um belo dia, eu nem, de verdade, assim, eu era muito perdida com as minhas datas de menstruação, tudo. Então, eu nem tinha percebido que estava atrasado. E um belo dia, foi o seguinte, minha mãe teve uma trombose e eu tomava anticoncepcional. Quando ela teve a trombose, eu falei assim, vou parar com anticoncepcional, porque eu assustei. Eu falei, nossa, minha mãe foi perto da gente, falei, vou parar. Minhas irmãs pararam, todo mundo foi parando com anticoncepcional. E aí, eu tinha que decidir uma via de proteção, certo? E eu tava pensando, qual que eu queria? Pensou demais. Eu tava pensando no DIU, o que vai fazer, né? Pra poder um método de barreira, um método contraceptivo. Então, fica a dica, não pensa muito, né? Porque aí, eu liguei pra amiga minha, que é obstetra, eu falei pra ginecologista obstetra, eu falei pra ela assim, Rê, deixa eu te falar uma coisa, eu decidi. Agora eu vou colocar o DIU.
Aí ela falou, Tati, então tá bom. Porque eu ia lá na consulta, ela falava, vamos pôr DIU. E eu sou meio mega medrosa, sabe? Falei, não, DIU não, tal. Eu atendi no pronto-socorro e virava e mexia, eu vi umas complicações do DIU lá. Então eu achava que todo mundo ia ter complicação. E é a raridade, né? Aí eu falei assim, eu usei DIU não. Também, de cobre, eu usei DIU de cobre, Mirena, tudo isso. Então, aí eu fiz assim, não vou. Fiquei pensando, estudando qual que eu ia ter. Daí a hora que eu liguei, falei pra ela, não, ela tá bom. Então espera a próxima menstruação, a gente coloca o DIU. Beleza. E aí acontece que não veio a próxima menstruação. Aí eu liguei pra ela falava assim, eu falei, Rê, eu acabei de... Porque daí eu fui direto, eu vi que tava atrasada, eu já tinha atrasado assim, tipo uns 20 dias. E eu não tinha nem me ligado. E aí eu comprei um teste de farmácia, eu não tava sentindo nada. A hora que eu vi aquele teste de farmácia positivo, eu tava levando os outros 2 ao dentista. Eu olhei meu marido, ele parou o carro, ele não sabia que eu tinha parado na farmácia. Porque até então, nesse meio do caminho, eu acordei e falei, tá atrasado, vou parar na farmácia, compro o teste, não vai dar positivo mesmo, segue o fluxo. A hora que eu peguei aquele resultado e deu positivo, eu cheguei no dentista, ele olhava pra mim, olhava com aquela cara pra ele, que eu vou te matar, sabe? Aí ele fazia assim, o que aconteceu? E não podia falar na frente da dentista, né? Aí eu falei assim, em casa a gente conversa. Aí cheguei em casa, levei, botei as crianças no carro, fui pra casa. Chegou lá, ele fez assim, o que aconteceu? Me conta. Eu só mostrei o negócio pra ele. E eu desatei a chorar. E chorar. E não parava mais de chorar. E aí ele falava assim, não, isso daí, não, pode ficar tranquilo, isso aí é negativo, isso é falso. Ele falou assim, lê aí na bula, 2 médicos, aí na bula, 0,09% de chance de ser falso positivo. Eu falei, Fabrício, olha o tanto de chance. Aí ele falava assim pra mim, eu falei, tá atrasado. Eu que não tinha percebido. A gente nega. Nossa, e ele negava, ele falava, não, eu lembro que eu chorando, sem parar. Eu deitava no chão assim, chorando. A Catarina chegou pra mim e falou assim, mãe, mas a gente vai ter um irmão? Catarina, vai. Daí ela falava assim, quando você tava grávida de mim, você chorava? Eu não, minha filha, mas aqui é o terceiro, eu não tô pronta. Eu falava assim, Deus, eu juro por Deus, eu falava assim, Deus, não é possível que você ache que eu tenho condições de criar 3 crianças. Eu falava assim, eu não tenho. Não, o que vai ser dessas crianças? Nossa, eu desesperei, que eu achei, a princípio, que eu nunca fosse dar conta de criar 3 crianças. Porque eu falei, mal tô dando conta de 2, como 3. E eu só chorava, passei a noite inteira chorando. E o Fabrício negando. Não. Aí no outro dia a gente foi pra São Paulo e eu fiz o teste o método quantitativo de sangue, né? E a hora que veio assim, explodindo o negócio, né? Eu falei, não tem outro jeito. Aí eu mandei pra essa minha amiga, olha, então, não vai dar pra pôr o DIU, porque olha o exame. Ela, Tati, eu te avisei, e não sei o que. Ela falou, você tá grávida mesmo? E aí foi uma mistura, porque as crianças já estavam, né, um pouquinho maiores, já entendiam, então eles ficaram numa alegria, e eu chorando, o tempo todo, chorando. E nenhuma das gravidezes eu passei mal. Mas essa eu passei mal 4 meses. Foram os 4 meses que eu demorei pra aceitar a 3ª gestação. Foi mesmo, eu sofri demais. Assim. Nossa, mas... Pode falar? Não, você tá falando aí de... Fui eu. Eu, quando eu engravidei da Isabela, eu tinha acabado de ficar noiva. Eu acho que foi na comemoração do noivado, eu tenho a impressão que ela foi concebida, mas enfim... eu tinha acabado de ficar noiva 1 mês depois, eu te juro. Na verdade, 15 dias depois do noivado, eu comecei a sentir meu seio inchado e eu falava assim, tá estranho. Eu comecei a falar pro meu marido, eu falava assim, meu corpo tá estranho, meu corpo tá esquisito, tá acontecendo alguma coisa comigo, eu não sei o que tá acontecendo, mas não é assim, e eu encanei. Eu sei que assim, 1 dia de atraso menstrual, com 1 dia eu falei pra ele, vamos ver porque tem alguma coisa errada. E aí ele desceu, já comprou 2 testes, chegou 2 pra garantir. É sempre assim, 2 né? pra garantir. Aí ele chegou, fez o primeiro. Quando fez o primeiro, eu olhei assim, falei, tem um risquinho forte, um risquinho claro. Então, deve ser negativo. Tipo, filha, se deu 2 risquinhos, gente, já é positivo. Então, assim, aceita, né? Nem esperneia. Mas, enfim, aí eu olhei e falei, não, então vamos repetir o segundo, porque o segundo vai aparecer um só, né? Quando eu fiz o segundo, te juro, qual era a chance, né? O negócio explodiu. Aí os 2, assim, era pra você não ter dúvida nenhuma. Minha filha, você tá grávida. Aí eu cheguei e mostrei pro Rafaelo. Eu tensa, porque eu falei assim, meu Deus, eu não casei. Por sorte, eu tava, tipo, no último mês da residência também, tava na mesma fase, então, assim... Mas na minha cabeça era isso, eu tava arrumando um emprego,
Eu grávida, mexendo com radiação, quem ia me empregar? Ninguém. Ninguém, entendeu? Então eu falei assim, tchau emprego. também Eu fiquei agora sem sou uma emprego. pessoa desempregada, não tô casada, tô lascada, né? Só que aí o Rafael ficou muito feliz. E ele ficou tão feliz que ele saiu ligando para todo mundo. Aí ele ligou pra minha sogra, aí ele ligou pra minha mãe, e aí ligou pro meu pai, e aí eu falei, então tá, fiquei feliz. Só que minha felicidade não durou muito, né? Durou ali enquanto eu tava com ele, mas depois, na hora que eu caí na vida real, eu comecei com aquilo. E eu tinha muita vergonha de não ter casado, olha. Olha só. Eu tinha 10 anos de relacionamento, 12, sei lá quantos, entendeu? Já tinha feito noivado, ou seja, mas eu tinha um preconceito. Você não tava no dentro padrão. de mim. Né? Foi, Tati. Então, aí o que aconteceu? Eu fiquei 3 meses esperando menstruação, porque eu falava assim, a chance de aborto espontâneo é de 50% nos primeiros 3 meses. Então, qualquer coisa que eu sentia, eu corria no banheiro e olhava pra ver se eu tinha menstruado. Menstruado, né? Olha a loucura. Aí eu lembro exatamente, e aí passando mal. Não conseguia comer nada, eu emagreci uns 4 quilos. Quando deu 3 meses, bateu 3 meses certinho, eu lembro que eu passei a noite no chão do banheiro, chorando e vomitando e aceitando, né? Aí eu aceitei. A partir daquele dia, daquela noite, sozinha, não chamei... Parei. Passaram todos os sintomas. Eu também. E aí a minha gravidez fluiu. Olha, eu não sei se tem a ver isso aí não, mas comigo foi a mesma coisa. 4 meses, eu não também aceitava. Não sei. O dia que eu aceitei, eu falei, não, tudo bem. Vai dar certo. Vai todo mundo sobreviver aqui. Parei de passar mal. Eu falava assim, foi o dia. Que coisa, né? Agora seguido. Depois ainda consegui arrumar um emprego depois. Aí eu trabalhava só 2 dias na semana. Hoje, quando eu olho pra trás, eu falo, as coisas elas acontecem no momento certo, na hora certa, mas eu não tinha consciência disso. Na época eu não conseguia entender. Então eu sofri muito pelas minhas fantasias. Sabe? Pelas expectativas, pela minha autocobrança, por essas coisas. Mas hoje, quando eu olho e falo, nossa, como eu fui idiota, eu podia ter curtido, assim, 20 milhões de vezes mais se eu não tivesse esperneado, né? E como a questão do emprego parte do processo. Você sabe que eu saí da residência, então eu ia dar plantão. Mas ninguém pegava. Ninguém, porque eu tava grávida, eu não ia entrar na escala, porque todo mundo falava assim, logo você vai sair. Mas logo, tipo, eu tenho 8 meses, 9 meses aí de gravidez. 9, eu posso trabalhar, né? Um tanto de tempo. Eu não arrumava emprego, você acredita? Porque assim, o consultório tava começando, ninguém ia no meu consultório, ninguém me conhecia. Então eu ficava lá no consultório com as moscas, né? Porque era início, ninguém nunca me ouviu falar de mim. E pra plantão, eu não conseguia trabalhar, porque... as escalas, você vai entrar na escala, daqui a pouco vai ficar com a escala furada, então eu não vou te colocar na escala. Então eu fiquei isso na primeira gravidez. Aí depois é entendido que você pode trabalhar, que nada, né, tem um processo, que as pessoas têm que aceitar, e um se ajuda e tudo dá certo. Aí eu não tive essa dificuldade nos outros, né? Já tinha um consultório, aí foi muito mais prático. No consultório, quando o Joaquim nasceu, eu levava ele junto no consultório, eu amamentava. Os pacientes super legais, é muito bonitinho, a empatia que as pessoas têm, né? Eu falava assim, o senhor vai me desculpar, mas eu vou ter que dar parada para amamentar. O senhor espera um pouquinho? Tudo bem, todo mundo parava o mundo, eu ia lá, amamentava ele, mamava, depois eu voltava, desculpa, agora eu vou continuar a consulta. Eles aceitavam, super compreensivos, todos os pacientes, foi muito legal. E daí dele eu amamentei pouco também, porque eu não tinha muito leite, e então já foi na latinha, tadinho, também, foi pra lata. E você sabe que é uma coisa da amamentação muito interessante, porque uma gravidez é diferente da outra. Na Catarina eu tive essa dificuldade, sangrava, tudo. No segundo, eu já não tinha muito leite, eu amamentei também pouco. Mas no terceiro eu falei assim, não, agora eu já tô mais tranquila, já tenho experiência. Eu falei assim, eu vou tentar, por que eu não vou amamentar? E aí tinha uma enfermeira daquelas que te ajuda em casa e vai te ajudando na pegada do negócio. E ela foi comigo pra casa, foi a diferença. Ela me ajudou demais. Entender o processo. Ela tinha uns lasers lá que fazia quando doía muito, ela fazia o negócio, né? Quando eu empedrava muito. Então, assim, foi excelente. E o Pedrinho, eu amamentei. Aí tinha leite, eu amamentei, até tirava leite pra deixar.
o terceiro. E olha, e você vê que assim, você é a mesma pessoa com 3 experiências diferentes Totalmente de amamentação. diferente de amamentação. Então, assim, não é igual, né? Existe uma grande dificuldade, né? E os desafios enormes entre todos os filhos, né? Você entender essa relação interpessoal aí entre, né? Porque são relacionamentos completamente diferentes entre mãe, pai, filhos e cada um com a sua personalidade. Não dá assim, você cria tudo igual. Você é uma mãe diferente para cada um deles? Eu sou porque cada um é diferente, então cada um Uma demanda o seu propósito ali diferente, a sua atenção diferente, o tipo de conversa que eu tenho com um é diferente da conversa com o outro, né? Principalmente os maiores, que você vai explicar para um no tempo. E como que a gente identifica, né, a personalidade, a individualidade. Então, não dá para ser igual. Eu não sei se alguma mãe é igual, né? Não dá. Tem dia que você oferece mais para um, que você oferece mais para o outro. Você tem que entender o que cada um tá demandando naquele período, Olha né? só. É bem isso mesmo. Você sabe que você falou isso de ter um maior, né? A Isabela já tá com 11. E aí, eu fico pensando, a gente chegou a pensar em ter o segundo, e aí uma das coisas também que eu pesei foi o fato de eu gosto de crianças maiores. Eu comecei a gostar da maternidade, de fato, depois de uns 4, 5, 6 anos ali. O ideal pra mim é 7. 7, assim, eu curto. De 7 pra frente, tipo, eu gosto de conversar, de bater papo, de saber o que tá acontecendo. Eu nunca gostei muito de bebê, e é até estranho a gente falar isso, né? Parece que é tão esquisito, enfim. Mas, gente, eu nunca gostei. Eu lembro de quando... O único bebê que eu realmente peguei e cuidei foi a Isabela. E olha que eu tive vários primos, assim, minhas primas cuidavam, as crianças brincavam. Eu não brincava, eu olhava aquilo e falava assim, ai, não. Às vezes eu pegava porque o povo fica assim, ai, pega o neném. Aí eu pegava, falava, vai, que saco pegar esse neném. Não queria pegar aquilo, entendeu? Não gosto de pegar aquilo. Conversa, aquela coisa mole, você não sabe se tá pegando direito, se vai cair, se vai quebrar, se vai... Então, assim, não era confortável. Eu falo, o único bebê que foi confortável pra mim foi a Isabela e só. Então, quando eu pensava, eu falava assim, pô, se eu tiver o segundo, eu vou perder um pedaço dessa parte de desenvolvimento dela tá crescendo, porque eu vou ter que me dividir com um bebê que eu nem gosto de bebê. Então, sem querer ofender os bebês do mundo, peço desculpas, mas assim, gente, não é natural. Minha sinceridade. Aí tinha isso, você acredita? Então foi uma das coisas que pesou, porque eu gosto. E tem gente que às vezes não gosta de adolescente, o povo fala, eu fico meio com medo da adolescência, mas eu tenho uma sensação assim de que eu acho que eu vou curtir. Eu gosto de todas as fases, até agora vividas, eu adoro todas as fases, né? Então... Ô Pri, a gente tá chegando em mais um final do nosso podcast, só depende de nós. Se depender de nós duas, a gente fica aqui o resto do dia falando, né, sobre as nossas histórias. Então, a gente vai deixar um pouco para os nossos outros podcasts, a gente vai ter convidado para falar sobre maternidade. Eu espero que vocês tenham pegado aí todas as informações sobre a nossa experiência, né, e conseguir... encarar aí no seu dia a dia como algo assim, puxa, é diferente para cada um, é especial, porque não deixou de ser especial para nenhuma de nós, não é tão romântico assim, tem o seu lado romântico, né, mas também tem o seu lado real, né, duro, que não é fácil, sofrido aí, né. Aprendizado, muito aprendizado. Se eu fosse resumir a maternidade, eu diria que é isso. E acho que vocês que estão nos ouvindo, gente, para agora um pouquinho, né? Aproveita esse momento, esse tempinho que você está tendo aí, para se perguntar o que é a maternidade para você, quais foram as escolhas que você tomou ao longo da vida e como que elas impactaram, né, a sua rotina, a sua vida. Foi fácil, não foi? O que é que você gostou, o que é que você não gostou? É uma oportunidade para você se conhecer como pessoa, como ser humano. E entender as diferenças. Provavelmente tem gente que se identificou com a Tati, tem gente que se identificou comigo, tem gente que talvez não tenha se identificado com nenhuma de nós duas e vai se identificar com os nossos próximos convidados, porque a gente vai conversar sobre várias formas de ser mãe. Então, hoje vocês conheceram uma mãe de uma que nunca desejou ser mãe e foi mãe no susto,
conheceram uma mãe de 3 que teve 3 experiências completamente diferentes. Eu vou dar spoiler. E vão conhecer mães aí, mãe de 5, mães não naturais, não sei como a gente fala, né? Mas que resolveram adotar e escolher os seus filhos, né? Ou talvez tenham sido escolhidas, a gente ainda vai descobrir. Então, tem muita coisa aí, hein? Vocês não podem perder. Aguardem. E eu acho que a maternidade é, sim, padecer no paraíso. Mas é que esse paraíso, o que é um paraíso para cada um? Porque não é o mesmo, né? Então, que a gente padeça, assim, no paraíso, apesar de todas as dificuldades, é um grande aprendizado. Eu acho que a gente é muito abençoado, né? Se eu fosse falar para vocês o que eu aprendi com a minha maternidade, a maternidade, ela me ensinou a respeitar o espaço do outro. E isso foi um desafio muito grande para mim, mas foi uma das coisas que mais me fez crescer nos últimos anos. Entender que a minha filha era diferente de mim, que ela não estava no mundo para suprir as minhas expectativas e que eu precisava aprender a me controlar. E foi interessante porque quanto mais eu respeitava o espaço dela, mais eu respeitava o meu e passei a respeitar as pessoas ao meu redor. Então, sem dúvida, foi esse meu maior aprendizado. E o seu? O meu, eu acho que foi pedir ajuda. Eu aprendi a pedir ajuda e olha que isso só foi melhorando, porque o 3º filho, e também eu era muito organizado. Aí com o Pedrinho, minha filha, eu resolvi, tratei, nem a terapia tratava isso. Eu era tudo tudo certinho, organizado. Com o Pedrinho é impossível. Então tratei, curei disso, então eu acho que é isso. Filho cura. Então eu fui tratando, foi melhorando. Eu sou muito melhor do que eu era desde a primeira gravidez. Então eles só ensinam a gente aprende muita coisa mesmo. Eu né? também. É o desapego. A gente aprende a desapegar de muitas coisas, né? É isso aí, então tá gente. Um beijo grande no coração de vocês e até a próxima. Até o próximo podcast.